ar a CPI que apura a conduta do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19 completou um mês de atividades. Até aqui, entre os depoentes estão o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os 3 ministros que o antecederam na pasta. Entre eles, Eduardo Pazuello, um general da ativa, já investigado no STF por suposta omissão na crise do oxigênio hospitalar em Manaus. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a reverberação na imagem das Forças Armadas, tanto da CPI quanto do legado de Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Eu sou Estela Mares e converso com Francisco Teixeira, professor de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Já lhe adianto que eu também vou querer conversar com o senhor sobre essa crise aí que se estabeleceu no Exército por conta da nomeação de Pazuello por um cargo no Palácio do Planalto, depois de ter participado de um ato político pró-Bolsonaro. Então, seja bem-vindo e assunto não vai faltar hoje aqui para a gente. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Bom, vamos começar, professor, pela CPI. Pelo andar da carruagem, a impressão que a gente tem é que a CPI caminha na direção de considerar que o governo federal apostou todas as fichas na teoria da imunidade de rebanho e que, propositalmente, fez com que a população brasileira se contaminasse, se infectasse com um novo coronavírus. Lembrando aí que a gente já está chegando na casa das 500 mil mortes. Se isso se configura, se a CPI sai com esse veredito, né, após a sua conclusão, de que forma isso pode arranhar a imagem das Forças Armadas? Olha, sem dúvida nenhuma, o que nós estamos vendo é um desgaste a cada dia, a cada depoimento, a cada personagem, e pouco importa se é personagem pró-governo ou pró-oposição ou de oposição, que depõe na CPI, né, um desgaste crescente do governo Bolsonaro. Não é mais importante as conclusões da CPI. A CPI e o dia a dia da CPI já são um desastre para o governo. A CPI se transformou nela mesmo num momento político dia a dia, porque as revelações que ocorrem são todas elas desastrosas para o governo. Bom, e aí o governo tem ocupando cargos civis mais de 6 mil militares. Por isso que eu tentei fazer essa associação com as Forças Armadas. É um governo em tese civil, com a participação de mais de 6 mil militares em postos estratégicos, desde ministérios aí até as grandes estatais brasileiras. É razoável fazer essa aproximação direta entre CPI e imagem das Forças Armadas? É sim, Estela. Veja só, porque a gente está falando de um ministro da Saúde que é um general da ativa, que é o general Pazuello. Mas a gente está falando também de alguma coisa que ainda na CPI da Covid não está, talvez, muito claro para a maioria da população, mas para os membros da CPI já está muito claro que são os ministros palacianos, por exemplo, ministros secretários da Casa Civil, da Secretaria de Governo, e aí a gente está falando
do ministro Ramos, Braga Neto, né, e de outros que são generais também. Então, na verdade, quem nomeou, quem desnomeou, quem fez reuniões com essas pessoas agora notórias, como a doutora Anice Yamaguchi, como todos os outros, quem resolveu o contrato ou não resolveu com a Pfizer, etc., são todos esses ministros palacianos que também são generais. Então, esses nomes estão vindo todos à tona e estão expondo a estrutura, né, do Exército, principalmente do Exército, como gestor da crise. Bom, aí eu quero chegar agora no depoimento do ex-ministro da Saúde e general da Ativa, Eduardo Pazuello, à CPI. Para a militância bolsonarista, o resultado foi muito positivo, né? Assim, eles consideram que Pazuello se saiu muito bem no depoimento à CPI. Tirando essa militância bolsonarista, Pazuello sai da CPI como tendo sido uma pessoa, e no caso, um general do Exército, 3 estrelas da Ativa, que mentiu à CPI. Sob juramento. Sob juramento. A CPI levanta aí pelo menos 14 pontos de inverdades ou de mentiras, né? Se a gente quiser usar uma palavra mais forte, no depoimento dele. Também esse ponto específico de um general da Ativa, um general 3 estrelas que mente sob juramento, também é um arranhão na imagem das Forças Armadas? Não é exatamente um arranhão, é um desastre. É um desastre, porque o que estava acontecendo desde o fim do ano passado, e nós tínhamos começado a mapear isso, inclusive do ponto de vista acadêmico, estamos publicando um artigo agora na Argentina e em Portugal, inclusive com o professor Carl Schuster, que é daí de Pernambuco, nós estávamos mapeando um afastamento muito delicado e muito diplomático entre as Forças Armadas e o governo. Um afastamento que vinha sendo pilotado pelo general Pujol. Esse afastamento originou o que nós podemos falar que seria o start, ou a primeira fase da crise entre militares e o bolsonarismo, e que redundou na exoneração de todos os 3 comandos militares há 1 mês e meio atrás. E parece que isso tinha sido, então, equilibrado, tinha sido criado um equilíbrio na nova condição. As mentiras de Pazuello, né, e a negativa dele de ir para a reserva, que não seria de maneira alguma uma solução, mas seria uma mediação na crise, ele avoluma a crise e transforma a crise num total desastre. Tá? Não adianta o bolsonarismo comemorar as mentiras do Pazuello, porque elas aprofundam a crise com os militares, elas tornam o regulamento disciplinar do Exército, né, totalmente inoperante, né, e fazem com que surja dentro, né, do Exército um grande mal-estar. Bom, vamos pegar aí considerar esses 14 pontos que os membros da CPI, ou parte deles, considera que são pontos de inverdades. Se não todos, boa parte se deu na tentativa de blindar o presidente Bolsonaro. Eu pergunto para o senhor se o apoio dos militares que fazem parte do governo ao presidente Jair Bolsonaro, pelo que o senhor tem acompanhado até aqui, se é um apoio incondicional. Não, ele não é um apoio incondicional, e uma parcela muito importante dos militares da Ativa e com comando
e que nada tem a ver com a turma do leite condensado dentro do Palácio do Planalto. São militares que estão em campo, em postos, exigem uma punição para o general Pazuello. A nomeação dele ontem para um novo cargo dentro do Palácio do Planalto, com um novo salário, né? Como diriam meus alunos, um plus a mais por mentir, né? É vergonhoso para esses militares. Professor, eu só vou registrar aqui que esse programa está sendo gravado, ele não está indo para o ar nesse momento, ele não é ao vivo, e o comando do Exército está em reunião para decidir o que fazer aí com Pazuello, depois dessa nomeação e depois de ter participado daquele ato político no Rio de Janeiro. Ou o que fazer com o comandante Paulo, né? Porque ou é Pazuello ou é o comandante Paulo do Exército. Os dois hoje não cabem no mesmo Exército. Que expectativas, e essa seria a minha pergunta para o senhor, que expectativas o senhor guarda em relação a essa crise que se estabeleceu aí, principalmente no Exército, que está numa tremenda saia justa? O que é que o senhor imagina? Como é que o senhor imagina o fecho? Pela dignidade do Exército, Pazuello tem que ser punido. Essa punição, se ela vier, né, ela pode ser vetada pelo presidente Bolsonaro, e se isso acontecer, aprofunda-se a crise entre o governo Bolsonaro e pelo menos aí uma parte dos militares? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, mas se ele opta por esse enfrentamento, sem dúvida nenhuma, as Forças Armadas ficam totalmente desmoralizadas no seu princípio básico, que é a noção de hierarquia e disciplina. Em 1964, eles depuseram um presidente sobre a acusação de subverter a hierarquia e disciplina das Forças Armadas. Aí o senhor está falando de João Goulart. Goulart. Professor, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho, volta daqui a pouco, para você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são as reverberações do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à CPI, o legado do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e agora a nomeação de Eduardo Pazuello para um cargo no Palácio do Planalto, como isso reverbera nas Forças Armadas. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a imagem das Forças Armadas depois da CPI que investiga a conduta do governo federal no enfrentamento à Covid-19 e do legado de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Eu sou Estela Mares e converso com Francisco Teixeira, professor de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, o general Pazuello é um general do Exército e a gente tem aí as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Essas três forças, elas são um bloco homogêneo? A gente pode entender dessa forma ou não? Não, não. Inclusive, em termos de pesquisa, tanto quanto em termos de política, ao falar militares, nós várias vezes cometemos um equívoco. Né? O professor João Roberto Martins Filho, que talvez seja o maior especialista em militares hoje no Brasil, ele faz uma análise muito clara como tem a clássica divisão entre militares da ativa e militares da reserva.
Na ativa, você tem as forças, Marinha, Aeronáutica, Exército. Dentro do Exército, você tem também as forças, o que é artilharia, o que é infantaria. Dentro das forças, você tem grupos diferentes. Dentro desses grupos, você tem as turmas. Quem estudou junto na AMAN, né? Então, aí você cria lealdades primordiais entre as turmas, como também cria ódios, né? Desde garotos, aquelas turmas que se enfrentaram ou se alinharam. Então, o Bolsonaro foi da turma de quem? Né? Então, quem era inimigo e quem era amigo. Então, isso tudo tem uma teia que é muito difícil, você tem que estudar muito para entender, né, essas redes que se formam ali. Então, não há nenhuma unidade, e quando você fala militares, você normalmente comete algumas atrocidades em relação a esse grupo, né? É preciso ter muito cuidado. Quero voltar aqui à nomeação de Eduardo Pazuello para um cargo aí no Palácio do Planalto, depois de estar aí sob ameaça de uma punição por ter participado daquele ato político no Rio de Janeiro. O senhor entende essa nomeação como uma afronta ao Exército? Poderia ser uma estratégia do Palácio do Planalto, uma divisão aí entre as Forças Armadas, uma divisão dentro do próprio Exército? A nomeação do general Pazuello para esse cargo com mais um salário no Planalto, ele é um ato de deboche. Né? O presidente da República, ele debocha. Ele desafia debochadamente, em primeiro lugar, o Exército, né? Porque o alto comando está exatamente nesse momento discutindo qual a punição. Então, em vez de punição, ele dá um presente para o general. O presidente da República debocha do Senado brasileiro, porque está reunida a CPI da Covid, que está apurando a responsabilidade, né, das pessoas, inclusive e principalmente do então ministro da Saúde, Pazuello. O presidente da República debocha das vítimas, das famílias, dos amigos dos quase 500 mil mortos da Covid. Né? Então, é um ato generalizado de desprezo, de deboche pelas instituições, da população e das vítimas da Covid. O presidente se mostra totalmente insensível às instituições e ao povo brasileiro com a nomeação de Pazuello. Agora, eu queria fazer uma observação. Pelo que a gente viu do depoimento da doutora Mayra e da doutora Nissi Yamaguchi, né, né, nesses últimos dias, ao que parece, de fato, né, o general Pazuello não era ministro da Saúde. De fato, existia um gabinete paralelo ou um gabinete secreto que cuidava da saúde ou da não saúde no Brasil, assessorando o presidente da República, formado por pessoas, algumas com formação médica, como a doutora Nissi Yamaguchi, e outros sem nenhuma formação em nada, como um empresário, dono do curso, Ibuizar e outras pessoas, familiares do presidente e coisas assim, que ousavam, inclusive, tentar mudar a bula de remédio e coisas desse tipo. Quem menos se reunia com o presidente era o ministro da Saúde, que servia apenas de biombo institucional para as coisas horrendas que estavam acontecendo no Brasil naquele momento. Eu vou criar aqui a imagem de uma balança. Sabe aquelas balanças que tem dois pratos? Vou trazer aqui a imagem da balança e o senhor é quem vai dizer aí
para que lado a balança vai pender. No prato, eu vou colocar a imagem das Forças Armadas, né? Uma imagem que cresceu, que foi recuperada ao longo dos anos do processo de redemocratização do país, findado ali a ditadura militar que se instalou a partir de 64. Então, num prato fica aí essa imagem restaurada das Forças Armadas. No outro prato, a volta ao poder, sem o ônus de ter que dar um golpe. A volta ao poder, os cargos, as benesses, os salários acumulados. A balança, no seu entendimento, e a partir da sua observação profissional, apurada, o prato vai pender para que lado? O prato já foi desequilibrado contra a nova república, contra a democracia. Na verdade, eu temo, e, na verdade, eu aposto, e eu tenho escrito e estou publicando agora sobre isso, e bases de evidências, né, de depoimento, de arquivo, de ações, de que não houve transição democrática nas Forças Armadas. Tudo isso se deve à forma de transição política que se adotou no Brasil a partir de amplos conchavos, acordos, né, onde, malgrado os milhões de pessoas que foram para as ruas, primeiro com a anistia, depois com as diretas já, as elites brasileiras acordaram um grande conchavo, principalmente a partir da forma como que foi dada a anistia, uma anistia de esquecimento e não de comprometimento em relação aos crimes cometidos, tá? De negação da tortura, da negação dos sequestros, né? Do ocultamento de corpos, de tudo que aconteceu, e, com isso, né, se fez possível que a República que se instaurasse não fosse nova, fosse, na verdade, uma república do esquecimento. E, com isso, a gente caminha claramente, nesse momento, por uma restauração conservadora. O senhor acredita que as forças militares embarcariam numa aventura golpista bolsonarista, e aí lembrando que se trata de um capitão que foi expulso do Exército por má conduta e por atentado terrorista? Não, eu não acredito em golpe de Estado militar por duas razões. Em primeiro lugar, porque, na verdade, esses militares não precisam fazer um golpe. A linha, o núcleo duro antidemocrático não vai dar um golpe porque eles já estão no poder. Por que eles vão dar um golpe? Contra quem eles vão dar um golpe? Contra eles que estão no poder? Em segundo lugar, se houver um golpe, haveria a possibilidade de um golpe se Bolsonaro perder as eleições, se Bolsonaro, né, for alijado do poder via judicial ou via eleitoral em 2022, esse golpe não viria, de maneira alguma, dos militares, mas viria das forças policiais, das PMs, das polícias, dos guardas de vigilância, das guardas privadas, via essa violência que nós vimos aí em Pernambuco, que foi ensaiada e de que Pernambuco é o ensaio geral. Fiquei sem folha. O senhor acredita na possibilidade de um impeachment, até como estratégia para se evitar
um confronto mais traumático, sabe-se lá se sangrento, em 22? Não, não há. Embora a população tenha começado a ir para a rua, e o impeachment ele precisa do empuxo popular para acontecer, mas não temos no Congresso a condição do impeachment. Temos a condição de, num juízo penal, etc., ele ser condenado por uma forma de improbidade. Mas essa conjuração de forças policiais o sustentarão. Professor, nosso tempo acabou. Eu lhe agradeço muitíssimo ter participado do Opinião Pernambuco, ter trazido para a gente aqui suas observações, seu conhecimento, e que a gente possa se encontrar futuramente e que esse encontro não tarde. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado vocês.